onde está a verdade? A quem pertence? Né? A resposta para essa pergunta. Às vezes a gente acha que é na religião, que é em algum livro, que é em alguma sabedoria milenar, que é no ponto de vista de alguém referente a alguma coisa. Mas o fato é que quanto mais a gente busca o autoconhecimento, mais essa pergunta fica latente, né? Fica ali reverberando dentro da gente para encontrar respostas. Não sei se você está nesse caminho, mas geralmente quando a gente quer se entender e se melhorar, nós precisamos buscar tanto a nossa verdade quanto a verdade de tudo que acontece ao nosso redor. E na verdade, muito mais do que buscar essa verdade seria ampliar ela. Mas o fato é que por muito tempo na história nós somos condicionados a acreditar em algumas verdades, né, pré-estabelecidas. Então isso vem passando de geração em geração, dentro de ciclos, né, de crenças que nós fomos absorvendo. E essas crenças, elas vêm carregadas de verdade. Mas é uma verdade baseada no ponto de vista, é uma verdade baseada na experiência, nos sentimentos, na interpretação de quem viveu. E isso, de certa forma, foi tomando força ao longo do tempo por ser compatível com outras verdades, com outras cabeças, com outros pontos de vista, a ponto de muitas vezes nós estarmos hoje, enquanto humanidade, vivendo essa verdade que é, de certa forma, uma grande mentira, né? Por que eu falo grande mentira? Porque nós, a partir disso, passamos a ignorar muita coisa, o desconhecer. Deixamos de conhecer muita coisa, né? Como a própria proposta de Jesus, que é o conhecimento da verdade que nos libertaria. Mas como que a gente percebe o que é verdade e o que não é verdade, né? Justamente pela fala de Jesus, a verdade liberta. Quando nós estamos presos a alguma coisa, alguma ideia, algum sentimento, algum conceito, ou até mesmo a um julgamento, uma preocupação, nós estamos longe da verdade, né? A gente está aprisionado. O aprisionamento é justamente isso, você está refém de alguma ideia, de alguma situação, de algum ponto de vista que te faz acreditar naquilo cegamente e, de certa forma, não conseguir sair daquela verdade, daquela situação e nem mesmo dos sentimentos negativos que, às vezes, aquele ponto de vista gera, né? Então, essa liberdade, ela recorre da busca por entender o contexto, entender os pontos de vista, né? Entender a visão macro da situação. Então, a verdade, ela pode ter sido trazida supostamente por essas crenças, trazida pela religião, e cada um vai lá e coloca ela, quer encaixar naquilo que acha certo, naquilo que é mais valoroso para si. Mas uma coisa que nós não fazemos é sair desse ponto de vista, é buscar a verdade de vários ângulos, de várias perspectivas, de uma perspectiva mais ampliada, para sair dessa tendência egóica dos pensamentos baseados nas minhas crenças, né? Aquilo que é verdade para mim nem sempre vai ser verdade para o outro e vice-versa. E o que faz com que a gente perceba isso, consiga evoluir dentro dessa perspectiva e ter a liberdade nesse contexto que seria a liberdade. A liberdade, por exemplo, de eu não precisar julgar ou carregar o sentimento do julgamento, da indignação, da revolta em relação ao comportamento de uma outra pessoa. Porque quando eu busco ver a verdade dele, quando eu saio da minha perspectiva e vou lá na perspectiva dele, eu compreendo a verdade do outro. E compreender a verdade do outro não significa necessariamente que eu vou concordar com ela. Porque muitas vezes os meus valores, as minhas crenças, as minhas verdades não são compatíveis com a dele. Mas o fato de eu compreender a verdade de uma outra pessoa, de uma perspectiva diferente, já me faz alcançar esse lugar de liberdade, né? Esse lugar da não necessidade de julgar, de ter a certeza, de ter a razão, de às vezes condenar a outra pessoa pelo que ela faz, pelo que ela pensa, né? Pela forma dela reger a vida dela, digamos assim. E mais do que isso, quando a gente amplia essa perspectiva, nós podemos ampliar a perspectiva sobre a nossa própria verdade. Então, uma coisa que eu busco muito fazer, e eu aprendi isso com Jesus, né? Quando ele traz as falas conscienciais, as perguntas reflexivas, que fazem com que a gente busque lá no fundo o sentido de algumas coisas, o porquê e o para quê, que é justamente perguntar o que faz sentido dentro da minha verdade. Porque muitas vezes a minha verdade está me aprisionando. Ela está trazendo para mim um ponto de vista engessado e muitas vezes eu sofro porque eu tenho que manter aquela verdade, eu tenho que sustentar aquilo e nem sempre
ela tá compatível com essa leveza, com essa liberdade, porque a liberdade não é somente de ações, de você poder sair por aí correndo, fazendo o que quiser. A liberdade é de sentimento, né? Foi essa a proposta de Jesus. Então, nessa percepção de conseguir ampliar a própria verdade, a gente consegue também se libertar de alguns padrões limitantes. Poxa, será que realmente o meu ponto de vista é o certo? Será que a minha perspectiva, ela está abrangendo tudo que eu posso conhecer, tudo que eu posso perceber da vida, das pessoas, das ações, ou pode ter muito mais além disso, né? Nas palavras de Jesus, em todos os seus ensinamentos, né, a gente vê essa proposta de reflexão, de ampliação de consciência, justamente para que a gente não fique preso à mediocridade, de achar que sabe algumas coisas. E às vezes a gente sabe, nós somos, né, naturalmente absorvemos conhecimento e a gente vai assimilando isso. Mas muitas vezes esse saber, ele é pequeno, ele não abrange as coisas com totalidade. E aí a gente sofre pelo julgamento, pela crítica ao outro, por o outro não pensar da mesma forma, não agir da mesma forma. E é esse sofrimento que faz com que a gente manifeste, né, ou esteja ali vivendo o ego, a movimentação do ego, de certa forma, né? É o querer estar com a razão. E nesse movimento nós esquecemos o mais importante de tudo, que é o sentimento de aprendiz, é nos colocar na vida como aprendiz. Quando a gente faz isso, aprende, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, foi o que ele disse. A gente se abre para perspectivas novas sobre si, sobre a vida, sobre os outros. E é uma caminhada transformadora. É uma caminhada que realmente liberta, porque você não fica mais preso à necessidade de ser, parecer, de julgar do certo ou do errado, né? E eu gosto muito de compartilhar isso, é a minha linha, digamos assim, de trabalho terapêutica, né? Eu utilizo muito a reflexão consciencial referente aos ensinamentos de Jesus para trazer essa abordagem de percepção, de autoconhecimento, o que faz sentido para mim, o que traz para mim a suavidade e a leveza, né? Que foi a proposta de aprender junto com Jesus. Porque não existe nada mais libertador do que você assumir a própria verdade, do que você ser autêntico com aquilo que faz sentido para você e, como consequência, respeitar o que faz sentido para as outras pessoas, sem a necessidade do embate, sem a necessidade da competição, né? Sem a necessidade de mostrar quem está certo, quem está errado. Isso é extremamente libertador. E foi com base nisso também que eu escrevi o livro A Luz em Minha Vida, que foi realmente, simbolicamente, né, o nome já diz, a transformação que eu recebi através dessa proposta de autoconhecimento, da autoterapia, que é uma terapia libertadora no sentido de você se tornar responsável pelos próprios pensamentos, pelas próprias emoções e por tudo que acontece ao seu redor, né? E eu recebi isso através do estudo da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, dos principais ensinamentos, porque foram muitos, que ele deixou para a nossa vida para que a gente possa trazer essa referência para nós, né? O livro eu compartilho com bastante carinho nas minhas redes sociais, está disponível na plataforma da Amazon, também tem uma landing page específica para o livro, se você quiser conhecer ele, saber mais, tá ali na bio no meu Instagram, tá ali o link de acesso para poder adquirir o livro, ou você pode também me chamar no direct, que eu vou compartilhar com você as formas de adquirir, inclusive pessoalmente comigo. E é isso, a busca pela verdade é uma busca incessante, né? Não é um lugar onde a gente vai chegar e encontrar a verdade específica ali engessada. Ela precisa ser refletida, ela precisa ser sentida, ela precisa ser ampliada. E isso em vários momentos da nossa vida, na verdade como um todo, né? Para a gente mesmo, para os outros, para que a verdade não seja simplesmente patrimônio de uma crença, de algo previamente estabelecido. E que a gente possa com isso crescer, né? Desenvolver a autonomia das nossas emoções. E assim como Jesus falou, que é o meu lema de vida, tornar-se quem a gente é de verdade e deixar a nossa luz interior brilhar. Essas reflexões fazem sentido para você? Me conta aqui. Tem alguma pergunta? Algo que a gente poderia explorar junto, conhecer mais ainda e ampliar a possibilidade de verdade relacionada a tudo isso?